um dos principais nomes do pastorado, da liderança brasileira, pastor Silas Malafaia, nascido... denunciaram até a idade do cara aqui. Nascido em setembro de 1958, no Rio de Janeiro. É filho do pastor Gilberto Malafaia, da pastora psicóloga Albertina Malafaia. Lembro dela do ELAD, né, ministrando aí sobre escola de líderes da Assembleia de Deus. Casado com a pastora Elisete Malafaia. E pai do Silas, filho da Thalita e Thaisa. Eles têm 5 netos. Ele é graduado em psicologia. O pastor Silas Malafaia é conferencista, palestrante, congressista, coordena e apresenta o programa Vitória em Cristo, que está há mais de 39 anos no ar, ininterruptamente, transmitido para várias cidades do Brasil, sempre aos sábados, hoje pela Rede TV. Apoia projetos sociais por intermédio da Associação Vitória em Cristo, da qual é vice-presidente e também presidente da editora Central Gospel, gravadora Central Gospel Music, Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos, o CIMEB, entidade que agrega mais de 8.000 pastores brasileiros. Desde 2010, o pastor Silas também é o presidente da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a ADVEC, e conta com mais de 80.000 membros distribuídos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, outros do Nordeste, acho que está até desatualizado aqui. Muito. Em setembro de 2018, a ADVEC entrou na Europa, inaugurando também o primeiro templo em Portugal, na cidade de Lisboa, e, bom, todo mundo conhece, quem não conhece o pastor Silas Malafaia, por sua efetiva contribuição, o pastor Silas tem recebido homenagens com o título de cidadão benemérito do estado do Rio de Janeiro, concedido pela Assembleia Legislativa, lá do Rio, medalha de pacificador, concedido pelo Exército Brasileiro, medalha de mérito legislativo, a maior honraria concedida pela Câmara de Deputados, enfim, todo mundo conhece. Pastor Silas Malafaia, bem-vindo aqui ao nosso programa, querido. Bom dia, é um prazer, uma alegria estar aqui contigo, César, e aí com a turma aí, a multidão de gente que acompanha aqui pela Musical. É um prazer. Cara, eu tenho um monte de pergunta e vou explorar bastante a questão da liderança, porque o senhor é um grande líder no Brasil, um dos principais líderes do Brasil. Como que nasceu essa ideia de ter mais pastores juntos, de ter o CIMEB, o Conselho Interdenominacional, como é que funciona? Como é que nasceu essa história? Deixa eu falar. Eu sou da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma grande igreja que representa mais de 50% dos evangélicos do país. Uma igreja de mais de 100 anos, com muitas organizações de liderança, com bases fortes. O que é que eu percebi? Eu percebi que existe uma gama de pastores, uma multidão de pastores de pequenas igrejas, e que esses pastores precisam de referência, de mentoria. Então, eu tenho escola. Eu não tenho apenas a escola da Assembleia de Deus, mas eu tenho 2 escolas, meu pai e meu sogro. Então, eu tenho uma formação. Um privilégio, são 2 ícones gigantes. Diferentes, de 2 estilos. lados. Então, o que eu passei a observar? Que esses pastores... Porque se você pegar, você tem a Assembleia de Deus com 52%, 53% dos evangélicos, a primeira. Segunda igreja do Evangelho Quadrangular. É a segunda igreja do país. Gigante também. Tá, mas aí você tem... Quantos milhões tem a igreja do Evangelho Quadrangular? A Assembleia de Deus tem mais de 30 milhões. Então a segunda igreja tem mais um pouco do que 2 milhões. A terceira igreja, que é a Universal, 1.800.000. Agora, quer dizer, é uma diferença gigante. Aí, onde é que está a massa gigante no movimento neopentecostal, com milhares e milhares de igrejas, 5 igrejas, 10 igrejas, 15 igrejas, 20 igrejas. Esses pastores... Que sozinho ela nunca vai somar lá em cima. Esses pastores que formam, depois da Assembleia de Deus, a grande massa de igrejas, precisam, como qualquer outro ser humano, de mentores, de ouvir experiência, de conhecer. Então, o que nós pensamos? Uma maneira de confraternizar, que é muito importante, porque nós não estamos promovendo a unidade, nós estamos celebrando a unidade. A unidade foi conquistada no Calvário. Nós não estamos conquistando unidade, nós celebramos unidade. Então, ao mesmo tempo que a gente celebra a unidade, é uma oportunidade para você também ajudar esses pastores que não tiveram a escola que nós tivemos, para que eles possam desenvolver seu ministério.
essa é a base aqui, o feijãozinho com arroz, porque essas entidades, Conselho de Pastores do Brasil, Conselho de Pastores estaduais, o cara vai uma vez por mês, ouve uma mensagem, interage com outros, com gente mais experiente. Aí vem a Islavec, que é uma escola de líderes. Para você ter uma ideia, essa escola de líderes já treinou mais de 40 mil pessoas. E com um dado, eu fiz mais ou menos 25 mil pastores e jovens líderes. Caramba. Com pagamento de hotel e pensão completa feito pelo nosso ministério, tá? Caramba. Eu levei para hotéis, pagando hotel, pagando a comida, um investimento de mais de 40 milhões de reais, porque eu aprendi que não há coisa mais preciosa do que investir em pessoas, sabe? Investir em pessoas é algo muito... Cada evento desse tem uma turma que vai que eu levava, custeada. Legal. 5 mil pessoas em hotel pagos pelo nosso ministério. Legal. 3 mil, 4 mil. Nós fizemos isso Pastor, várias vezes. o senhor tem um tamanho gigante, né? Nas redes sociais e tudo mais. Mas como começou? Tipo assim, que ano foi e como é que começou o pastor Silas falar assim, mano, vou pra TV? Ou você começou em TV, começou em rádio? Como é que começou a mídia pro senhor? Bem, eu assisti a Jimmy Swaggart, Lógico. que era o maior pregador mundial de televisão com programas evangélicos. Ele tinha programa em mais de 3 mil emissoras de televisão do mundo, Jimmy Swaggart. Eu era um jovem de 17, 18 anos de idade, liderando juventude. Nessa mesma igreja, não? Nessa mesma igreja, que era antigamente a Assembleia de Deus da Penha. Você é nascido na igreja, então? Você é nascido nessa igreja? Eu não, nasci na Assembleia de Deus de Madureira, com meu pai. Madureira. Quando eu nasci, meu pai já tinha 17 anos de crente. Entendi, de Meu pai Madureira. morreu com 95 anos. Madureira mesmo? Madureira, Assembleia de Deus de Madureira. Da sede. Até 6 anos eu era de Madureira, até 6 anos de idade, quando meu pai foi pra Penha. A Assembleia de Deus da Penha. Meu sogro, inclusive, o pastor, que foi pastor 50 anos que eu substituí. Então, meu pai foi um cara muito visionário. Meu pai era um cara visionário. Meu pai quase foi excluído da Assembleia de Deus por causa de seminário. Meu pai é pioneiro, junto do missionário Nelson Lourenço Ouço e alguns outros pastores, na fundação do Instituto Bíblico Pentecostal em 1962. Que da hora. Por causa disso, quase meu pai foi excluído da Assembleia de Deus. Não, meu pai é um cara visionário. E meu pai me impregnou. Então você tinha no seu pai meu filho, essa referência. Você vai chegar onde a sua visão chegar. Não tenha medo se você estiver com a verdade. Essas coisas que impregnou em mim foi meu pai. E com quantos anos você falou, mano, vou pra Eu tinha 17 para 18 anos, eu estava sentado assistindo televisão com meu sogro. Eu ia sábado de manhã assistir o programa. Mas com 17 você já tinha sogro? Com 17? Não, é porque eu já namorava. Aí eu comecei a namorar com 14, ela com 13. A minha esposa. Não escutem isso, pessoal. E aí, olha só que coisa interessante. Eu ia assistir com ele. Eu gostava de assistir o programa com ele. Aí um dia eu fui assistir, antes de começar o Jimmy Swaggart, eu botei a mão assim na tela da TV e disse assim, um dia eu vou entrar aqui nesse negócio aqui. Aí ele falou assim, sério? Aí ele disse assim, e deu uma risada, disse assim, sonha garoto, sonhar faz bem pra saúde. Meu sogro falou isso. Mano. Então com 23 anos, aí é uma história grande que um programa aqui não dá pra me contar. Com 23 anos eu entrei na televisão. Como foi? Como é que... Isso é uma história. É o seguinte, eu só tenho que entrar na TV. Aí eu fui na primeira TV. Antigamente a TV Record do Rio não era a Record que é da Universal. Era do grupo, esqueci até o nome dele, um cara aí. Foi a TV mais antiga do Brasil. Era Record. Tá. Quando eu cheguei na porta da Record, eu falei, eu queria falar com um diretor comercial, um diretor de programação. Com alguém aqui pra saber. Eu queria falar, eu não passei da porta. Você não entrou. Uma. Aí vai escutando. Fui pra Band, assim, na cara e coragem. Cara e coragem, maletinha embaixo do braço. Cheguei na Band, o diretor me atendeu. Não me esqueço dele. Cabeça branca Sérgio. Aí ele falou assim uma coisa, olha só que doideira. O que você quer? Eu falei, eu queria entrar, eu queria fazer um programa de televisão. Ele falou assim, me faz um piloto. Eu, o que é piloto? Eu não sabia nem que porcaria era essa, cara. Aí ele falou, me faz um piloto. Que eu quero ver. Que eu quero ver. Tá bom. Manda aqui pra mim que eu quero ver.
Eu saí de lá, fui procurar o que era um piloto. Você não tinha câmera, não tinha... Porcaria nenhuma. Aí vai estando. Eu falei, caramba, tá bom. Fui no SBT, aí foi a história interessante. Cheguei no SBT, falei, eu queria falar com um diretor de programa, um diretor comercial, eu quero entrar com um programa aqui. Aí um cara me atendeu. Esse cara me atendeu e me mandou para outro. O outro me mandou para outro. O outro me mandou para outro. Quando eu cheguei no quinto cara, eles estavam de molecagem, me fazendo rodar de safadeza, sabia que era o pastor. É nada. Aí o quinto cara, olha como é que Deus faz. O cara disse assim, ô pastor, a emissora aqui não põe programa, o SBT, não vende espaço. Mas o diretor da Record, Titus Bellini, primo do Bellini, jogador, é meu amigo. Pera aí um instantinho. Aquela primeira TV que eu fiquei barrado. Você não Ele passou pegou o telefone. Ô Bellini, tudo bem? Vou mandar um amigo meu aí. Nunca tinha visto o cara nem mais gordo, nem mais magro. Atende ele aí que ele quer fazer. Qual o dia que ele pode ir aí? Amanhã, 2 horas? Ok, ó, anota o nome dele aí, Silas Malafaia. Então eles brincaram comigo, eu cheguei num cara. Na brincadeira dele, você caiu num cara que te ajudou. Aí já fui atendido. Quer dizer, eu não passei da porta. Você agora já foi como amigo do cara. E o cara nunca me viu e disse que era meu amigo. Aí quando eu cheguei lá, um cara muito simpático, o que é que você quer? Eu falei, eu queria fazer um programa, papapá. Ele percebeu que eu não conhecia. Ele falou, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou reservar um horário aqui, você tem 90 dias para você levantar recurso, o custo é esse. Eu vou te mandar um cara aqui da TV. Era caro já na época. Era caro. Eu vou te mandar um cara da TV que vai poder... Ele chamou um cara que dirigia a programação da TV. Ó, esse cara entende televisão, ele pode dirigir o programa para você. Bené Sena. Aí vai, muito bem. É aqui, você tem 90 dias. Aí eu saí em campo. Agora tem que arrumar um dia. Agora tem que dar meus pulos. Aí, cara, olha essa, eu vou contar essa, como é que cada você tempo você quer perguntar muita coisa. Aí, na época, nós tínhamos na nossa igreja, famoso nas Assembleias de Deus, o coral e a orquestra Renascer. Pô, vendemos disco igual a água na época. E nós viajávamos com uma companhia de ônibus, uma empresa de ônibus chamada Minitour Turismo. Era de um português, dono de frotas de caminhão e uma empresa de ônibus. Aí eu fui ao gerente, que eu tratava com ele, disse assim, eu quero falar com o dono da empresa. Ele, pra quê? Eu quero um patrocínio, porque igrejas usam ônibus. E eu quero fazer um programa de TV. Da hora. Pra botar, ele disse assim, ô Malafaia, tu não conhece esse cara aqui. Isso aqui é um português miserável, desgraçado, que até pra dar até logo com a mão fechada. Falei, me põe com ele, pô. Eu quero falar com ele. Quero falar, pô. Orei. 3 dias depois eu tava dizendo português. Ele cheio de papel na mesa. Vai falando aí. Aí eu pedi assim, o que eu vou falar? Esse cara é uma chance, o que eu falo? Aí nunca me esqueço, eu entrei e disse assim, Montenegro o nome dele. Não esqueci, os nomes eu me lembro. Tem quase 40 anos. Caramba, mano. Aí eu disse assim, seu Montenegro, o senhor tá vendo que tem uma juventude pervertida em drogas, em bebida, sem rumo? Eu tenho uma mensagem que muda a história do homem, de um jovem. Quando eu falei isso, ele soltou a caneta e o papel e começou a prestar atenção no que eu estava falando. Eu não sabia. O único filho dele mergulhado em cocaína. Caramba, filho único, herdeiro do império. Aí você tocou logo foi Deus, sem foi o Espírito Santo. Aí eu entrei, pá. Quando terminou, falou, conte comigo. Aí eu expliquei que eu alugava os ônibus, que ele podia perguntar ao gerente, e que as igrejas... Igreja vivia jovem, não sei pra onde. Aí saí com 30% do valor que eu precisava. Na primeira paulada. Saí com 30%. Depois eu fui a um cara que era dono de uma rede de óticas evangélicas no Rio de Janeiro, tinha umas 10. Amigo do meu pai e tal. Falei com ele, mais 30. Ficou faltando 40. Agora eu vou apelar pros irmãos. Aí fui pro meu sogro. Falei, pastor. Nisso você já estava casado? Ou já era casado? 23 anos, já era casado. Já era pastor, novinho, tinha acabado de ser consagrado. Eu falei, pastor, é isso. Eu só precisava de autorização para pedir, irmãos que queiram me ajudar. Falou, vamos para a reunião do presbitério, que é da Assembleia de Deus, sabe o que é isso. Chegou na reunião do presbitério. Olha, o Malafaia aí tá com uma ideia aí. Tem oportunidade. Fala aí. Fala aí eu expliquei o que era. Aí levantou um pastor
da turma dele, né? Mas Sabia como é que era o coração do pastor, disse assim: Pastor Santos, não vai entrar dinheiro da igreja nisso aí não, né? Não vai ter dinheiro da igreja não. Pastor, claro que não. Isso é problema do Silas. é Se não coisa arrumar o dele. dinheiro, que saia do ar. A única coisa que eu posso fazer aqui é dar oportunidade para ele falar aqui quem quer ajudar ele. Foi a minha entrada. Eu falei, ok, eu aceito. É isso aí mesmo. Aí comecei na televisão. Em 82, cara. 82. Aí eu comecei na televisão. Ah, A 82. caramba. Hoje você. Não, hoje. Quantos seguidores. Você sabe quantos seguidores você tem? Todos? Redes sociais? É. Uns 10 milhões. Mais ou menos. 10 milhões. Nas redes sociais. E eu sempre, por bondade de Deus, eu consegui perceber a mudança do eixo. Quando a TV caiu, a audiência, e que começou as redes sociais a terem força, eu Foi pra rede migrei, social. diminuí os programas. Eu tinha programa, só para você ter uma ideia, eu tinha programa diário na televisão brasileira. Eu tinha programa dublado em inglês para 127 nações do mundo, a partir dos Estados Unidos. meu. Investia milhões por mês em programas de televisão. Mas quando a audiência da televisão caiu, eu A internet migrei, subir e começou tal. a subir. Aí o que eu fiz? Eu fui enxugando. E hoje eu mantenho um programa só para fazer. Eu tô aqui ainda. Um programa nacional. 9 da manhã na Rede TV aqui em São Paulo. Certo? Legal. Meia hora. Meu programa era de 1 hora diária. Eu vim enxugando, porque eu vi que a TV perdeu a audiência. Então isso aí tem uma história grande de um monte de coisa. E a mão de Deus, que se Deus não... Como é que é a Deus não vai sua. Vamos falar ajudar de ninguém. liderança. Como é Sim. que é a sua. O senhor é genro do pastor presidente da igreja. Era genro. Era genro. Era o vice-presidente da igreja. O senhor era vice-presidente da Esse. igreja. Ele faleceu e eu assumi a igreja. Mudou o nome da igreja? Quando eu assumi a igreja, porque eu falei para Deus, Como chamava Assembleia de Deus da Penha. da Penha, o que aconteceu? Como é que Deus me prepara durante 30 anos, que eu assumi há 10 anos, para ter um nome no Brasil? A gente não é nada, quem dá é Deus, eu tenho consciência disso. A gente não é nada. Se Deus não fizer, você não vai. Mas se alguém falar para qualquer pessoa, fala o nome de 3 pastor. O seu é um. Então, como é que Deus me talhou para uma questão nacional para me ser pastor de uma igreja local? Não tem coerência. Então eu falei para Deus, Senhor, se tem um projeto de transformar essa igreja numa igreja nacional, eu sou o cara para isso. Mas se tem um projeto continuar uma igreja local, eu não sou relevante o cara aqui pra isso. na região. Eu não sou. Aí me diga quem é que eu tinha influência na igreja que eu vou ajudar a ser quem tu quer. Porque eu não. Então, quando seu Não nasci sogro numa igreja faleceu, local. você não estava ainda não estava sentado no seu coração? Eu fui fazer. Eu tinha um prazo estatutário. Eu fui perguntar a Deus o que ele queria. Você convoca eleição, você não convoca? você faz... Não, é obrigado tudo isso. Mas eu fui falar para Deus e pedir a Deus uma prova: que se tivesse um cara que quisesse concorrer comigo, era o sinal que não era para eu ser pastor. E que Deus queria um projeto. Ninguém concorreu, cara? Ninguém concorreu. Eu fui por unanimidade no presbitério, na reunião de pastores, na assembleia da igreja e pronto. Como é que é isso? Porque a sua igreja, ela, tipo, acho que era CGADB, não é? Eu fui primeiro vice-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Eu fui o primeiro vice-presidente da CGADB. Por que você eu fui o saiu? primeiro Por que evangelista. por que você largou? Eu fui o primeiro evangelista na história das Assembleias de Deus a ter um cargo na direção da denominação. Nunca. Quem ocupava mesa diretora da Convenção Geral das Assembleias de Deus era medalhão, general de 4 estrelas. É isso aí. Eu fui o primeiro evangelista, porque eu tinha televisão. Então, a pastorada, como a gente diz, do baixo clero, eu era ídolo desses caras. Então, no voto, meu irmão, não dava pra me derrubar no voto, porque eu fui tesoureiro, depois fui primeiro vice-presidente. O senhor foi o vice do Zé Wellington? Dos pastores Zé Wellington, a quem eu tenho muita Por que o senhor consideração quis? e honra. O senhor declinou. Aí o que aconteceu? Quando meu sogro morreu e que eu assumi a igreja, eu tinha 1 ano e 2 meses como primeiro vice-presidente da Convenção Geral e tinha a chance, porque o pastor Zé Wellington não poderia mais continuar como presidente. Pelo estatuto. Então, o pastor Zé Wellington gostava muito de mim. Quer dizer, gosta até hoje. Sempre me admirou, foi amigo de meu pai. Então, eles me chamaram para fazer um acordo. Eu ser o presidente por um tempo e depois eles serem de novo. Porque eles sabiam que eu tinha a palavra para cumprir. Sabia que se eu dissesse uma coisa, ia acontecer. Eu falei, não quero, eu não queria nada disso. Eu fui empurrado
Mas eu nunca gostei de mesa, diretora. Eu gostava do plenário. O negócio de discussão é comigo. Aí, quando eu assumi a igreja, tá certo? Que eu assumi a igreja, que Deus me deu a convicção de que tinha um propósito. Como é que é a organização? Se eu abro uma igreja no Rio Grande do Norte, vou brigar porque lá tem uma convenção em um campo de um pastor. Já tem. Então, em qualquer lugar já tem. Então, o que eu pensei? Qual é a minha visão? Aqui é que está um segredo. Um líder, ele precisa de uma visão. Você sabe o que é divisão? 2 visões. A palavra né? Esse prefixo, 2 visões. Nenhum líder vai fazer algo eficaz com 2 visões. Você tem que ter uma visão. Ver é com os olhos, visão é com a mente. Então, qual era a minha visão? Eu vou dar a essa igreja um status nacional. Eu vou abrir igreja em tudo que é lugar do país. Então eu não posso pertencer a uma organização política que eu vou arrumar briga o tempo todo. Então o que eu fiz? Eu era o primeiro vice, respeitado, muito considerado. De boa, tudo certo. Foi um susto. Ninguém acreditou. Pô, todo mundo quer esse cargo. Esse cara chega e diz assim: estou entregando o cargo e me desligando. Tanto é que eu sou amigo. Eu sou amigo do pastor Zé Wellito, dos filhos dele, sou amigo de muita gente da Convenção Geral, sempre me respeitaram, eu não cuspi em prato que comi, eu não saí de CGADB para formar uma outra organização, não, eu não vou. Você não tem uma convenção, nem quer fazer. O pessoal pensou, muita gente pensou que eu ia fundar a minha convenção, porque eu tinha muito prestígio. Falei, eles estão enganados. E dos pastores de Assembleia de Deus pequenos, você ia ter muita gente. Então, eu falei, eu não tô aqui para... Quando eu saí, vou te dar um número aqui, umas 500 a 600 igrejas queriam se ligar comigo. Eu falei, eu não quero isso. Não quero, eu não vou dar meu nome para ninguém. Eu quero fazer pastor. Eu quero uma mentalidade e uma visão. Quando o senhor assumiu a sua igreja local, na morte do seu sogro, tinha quantos membros? E quantas igrejas? Tinha 20 mil membros a igreja. Eu não peguei uma igreja... Já era grande. Não, eu não peguei uma igreja quebrada. 20 mil membros em quantas igrejas? Tinha umas 70 igrejas. Mas tudo no Rio? Tinha uma no Espírito Santo. Perto do Rio ainda. Tinha uma no Espírito Santo e uma em Recife. Tinha uma em Recife? Uma em Recife. Entendeu? Hoje a DVEC tem quantas? Mais de 200 mil membros. Peraí, de 20 mil para 200 mil em 10 anos, cara. E hoje nós temos aí mais 150 igrejas e só agora, né? Nós temos 12 propriedades para fazer obras de igrejas novas. Quando então, acabou a pandemia... igreja está sendo construída, feita agora. Quando acabou a pandemia, da pandemia em julho do ano passado para cá, quando acabou a pandemia que as igrejas abriram, acabou que eu digo que as igrejas abriram. A primeira fase, que voltou a abrir. Foi julho do ano passado, tá? De lá para cá, eu acho que nós inauguramos umas 30 igrejas. Então... Caramba, então você montou... Então, peraí, mas como é que é a liderança disso aí acho que não dá pra falar aqui tudo, mas, por exemplo, como é que é isso? Porque... Você tem que... Eu aprendi algumas coisas. Por que Deus tirou o povo do Egito e não tirou o Egito do povo? Porque tirar o povo do Egito só bastava o poder de Deus. Tirar o Egito do povo nem Deus, porque por causa de mentalidade, Deus não invade o livre-arbítrio. É a cabeça do cara, né? É a cabeça de cada um. Então qual é o grande segredo? É formar mentalidade. Olha o que diz a Bíblia. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da vossa mentalidade. A mente humana comanda vontade, sentimentos, ações, decisões e atitudes. Então, uma mentalidade precisa ser formada. Eu não quero pegar gente com mentalidade de outro ministério para botar aqui que não vai dar certo. Vai dar ruim. Esse é um segredo da Igreja Universal. Pode humilhar, pode meter o pau na Universal. Pode falar, o Macedo nunca pegou ninguém de fora. Ele forma. Dentro do jeito deles, dentro da coisa deles. Não quer saber de gente de fora. Então, eu não quero saber. Então, peraí, então você trabalhou nesses 20 anos. Nesses 10 anos que eu sou pastor. Nesses 10 anos. Eu peguei, porque meu sogro era um grande apacentador. Meu sogro foi um cara que sabia fazer. Então, mas como é que você tinha material humano para tudo isso?
Então, quando eu Ou você está fazendo ainda? Não, eu estou fazendo ainda. Quando eu cheguei, eu peguei a turma jovem que ele vinha fazendo. Que queria alguma coisa, os jovens que estavam interessados. Eu comecei a pegar essa turma e colocar em igrejas, sem serem pastores. Você apanhou? Tipo dos mais velhos, o pessoal que tem a mentalidade mais... Deixa eu te falar, é tão interessante como a igreja estava preparada para uma mudança de eixo. Meu sogro, pacífico, calmo. Porque ele é muito diferente de você, né? Os Então, estilos são estilos diferentes. Eu sou do pau. A igreja é Deus, não sou eu. É Deus. Deus, quando quer usar alguém, fazer alguma coisa, ele faz. A igreja estava preparada, ela queria entrar numa outra dimensão. Então, ser bem honesto, no universo meia de dúzia, gente, 3 ou 4. meia dúzia de 3, desculpa a expressão, mudei o nome, pô, isso na Assembleia de Deus. Nossa, mudou o nome da igreja, meu amigo. Mudei o nome de uma igreja de 60 anos. Então, o povo entendeu a visão, porque o povo precisa entender uma visão. Eu aprendi também um princípio da liderança. Ganhe o coração de um povo primeiro antes de você impor a sua liderança. Antes de você mandar. Antes de você dizer, tem que ser assim. Você tem que ganhar o coração de um povo. Eles têm que entender seu propósito. Depois que você ganha o coração deles, porque entenderam a tua visão e o teu propósito, você tem que ser claro em dizer o que você quer, onde você quer chegar. Então você não chegou lá mudando o nome da igreja no primeiro dia, né? Não assumir, agora dá um tapa na mesa, fala, agora vai ser outro nome. Não cheguei jogando o pastor fora. Eu não cheguei arrancando os mais antigos e mandando ir pra rua. Nunca fiz isso com nenhum. Não fiz isso com nenhum. Eu fui relocando eles para áreas. Você vai trabalhar com mentoria aqui. Atendimento pastoral. Vocês têm a experiência. Não é? E deixa os novos aí. E tenho ainda pastores que não são novinhos e que dirigem igrejas. E que não são pastores de 30 anos, nem de 35, nem de 40. Então, eu acho o seguinte, quando você passa uma visão pro povo do que você quer, você faz o povo sonhar os teus sonhos. Todo ser humano quer participar de alguma coisa grande. Você já viu que um restaurante que tem um monte de carro parado na porta, alguém para também? Porque o ser humano vive de modelos de imitação. Nós somos seres sociais. Tá vazio, você nem vai. Nós somos os seres mais ignorantes quando nascemos, para nos tornarmos o mais inteligente quando crescemos. Isso só é possível através das relações sociais. Então, se você passa num restaurante vazio, não entra. Isso é incrível. Como é que o ser humano vive de modelos de imitação? De prova social. Eu tirei a ideia de congregação. Eu não tenho congregação, eu tenho igrejas filiadas. Falava congregação, acabei com uma sub-igreja. Congregação é aquela rixa de sede com congregação. Eu conheço a Assembleia de Deus. Então, eu acabei com isso. Nós somos igrejas. A única coisa é que aqui é uma igreja matriz. Mas todas são igrejas. Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Em qualquer lugar é uma placa só. Agora, a sua igreja ela tem também um padrão, né? Ela tem um padrão que é diferente de chega lá, já tem um telão, já tem isso e tal. Eu tento fazer com excelência. E fazer com excelência todas, se você vai abrir uma igreja hoje, sei lá em Bauru, aí você tem as exigências? Até na favela. Exigências? Qualquer lugar. Eu abri uma igreja num lugar chamado Cabo Sul. Um distrito da cidade de Nova Iguaçu. É uma cidade dormitório. Classe social mais baixa. Cabo Sul fica a 10 quilômetros do centro de Nova Iguaçu. Classe social baixa. Com todo respeito à nossa igreja lá, eu brinco que é ponto turístico. É uma igreja para 3.000 pessoas sentadas, que muita igreja em área nobre não tem aquele, o que eu tenho. Aquele padrão. Ar-condicionado central, telas de LED, som importado. Eu sou enjoado. Eu gosto de tudo do melhor pra mim, porque pra Deus tem que ser esculhambado. Isso é um padrão pra toda igreja? Pra tudo que é igreja. Qualquer igreja que eu abro, cadeiras individuais, salas com departamento para criança, ar-condicionado, telas de LED, som importado, equipamentos importados. E começou há quanto tempo? Porque você tá há 10 anos, mas desde que eu comecei. Desde quando começou? Desde que eu comecei. Caramba. A primeira igreja, você lembra? Curitiba. 3.000 pessoas. Disseram assim pra mim, você é louco. Eu não tinha uma alma. Você saiu do Rio pra ir pra Curitiba do nada. Eu não tinha uma viva alma membro em Curitiba. E nós abrimos uma igreja para 3.000 pessoas sentadas e disseram assim, você é perturbado, cara. Conheço a igreja lá, linda.
Lá é difícil, o sul do Brasil é difícil. Porque o curitibano é difícil. Eu falei, mas vamos deixar aí. Só assim o pastor que vem pra cá ora, jejua, geme e faz crescer. Então uma igreja top, com tudo de primeira, tá? Pra você ver, foi em 2011 que eu inaugurei essa igreja, então estamos há 10 anos. Nós investimos 8 milhões de reais em reformas, não é em construção. É só para reformar o prédio que alugou. Para reformar, porque eu tinha colunas, eu derrubei as colunas, fiz colunas nas laterais para fazer vão livre. Entendi. Isso foi uma fortuna de dinheiro. Então, eu aprendi isso. Você não precisa fazer igreja de luxo. Não. Você tem que fazer uma igreja onde a pessoa se sinta bem. Um som de qualidade, cadeira individual, um ar-condicionado, certo? Equipamentos tecnológicos. Porque, irmão, uma coisa é o Espírito Santo. Outra coisa é o instrumento que o Espírito Santo usa. Não peça para o Espírito Santo fazer aquilo que eu tenho que fazer. O Espírito Santo não vai mandar caixa de som. O Espírito Santo não vai mandar microfone. O Espírito Santo não vai fazer pessoas serem. Ele vai arrumar o som, regular o som da igreja. Não. Então, essa é a minha parte no processo. Pastor, hoje o senhor também tem eu acho que cresceu muito, né? Sobretudo nos últimos anos, a sua atividade dentro da política brasileira. Como que você lida com hater, cara? Porque eu acho que é uma coisa que o senhor vê muito, não vê? Eu vou explicar. Eu tenho 39 anos, em maio eu completo 40 anos ininterruptos na TV brasileira, ok? Há 36 anos, quem me acompanha na televisão, há 36 anos eu dou consciência política ao nosso povo. Eu comecei a ver essa verdade que eu vou dizer aqui. A Igreja de Jesus não precisa de presidente, governador, prefeito, deputado, senador. A igreja não. É o corpo místico de Cristo. Só precisa do Espírito Santo. As pessoas que pertencem à igreja são seres humanos que estão dentro de um contexto social e precisam se fazer representar. Você tem que primeiro separar. Não, vamos eleger um deputado para defender a igreja. Eu digo, isso aí tá totalmente fora. Quem defende a igreja é Deus, a igreja de Jesus. Eu edificarei a única, minha, possessivo igreja. Então, a igreja é Jesus. Agora, as pessoas que estão na igreja pertencem a um segmento social que precisam se fazer valer de suas ideias. Deus me deu esse entendimento. Então, eu comecei na televisão, antes de eleição, a dizer, nós somos um segmento social que nós precisamos nos fazer representar, que é o mais importante, são as casas legislativas, onde vão se fazer as leis do conjunto da sociedade. Mais importante do que votar em governador, prefeito, presidente, é vereador, deputado estadual e deputado federal, porque é o voto da representação dos segmentos. É daí que vem a lei, é daí que muda tudo. Eu faço isso há 36 anos, primeiro. Segundo, todas as temáticas, tá, de choque com nossas ideias, eu botei minha cara. Isso é verdade. Aborto, casamento gay. Verdade. Sabe? Um projeto de lei do movimento gay, o PL 122, que era para botar pastor na cadeia. Isso foi uma guerra. Foi uma guerra. Então, quando você se posiciona, você começa a ganhar respeito e credibilidade. Eu não cheguei agora. Meu querido. Em 1990, eu estava falando de aborto. E não estava falando de aborto, abrindo a Bíblia para dizer, olha, matar só pertence a Deus, é pecado. Deus me fez ver uma outra coisa. Se o que a Bíblia fala é a verdade, você vai se respaldar na ciência. Vai para a ciência que vai funcionar. Eu nunca cheguei, por exemplo, eu participei de todas as audiências públicas do Congresso Nacional, que abre para a sociedade civil debater com os deputados. Aborto, casamento gay. Eu debati com deputados e tudo, não tinha Bíblia. Sim. Só no campo da sociologia, da ciência, porque eu sabia. E Deus me impulsionou. Vá lá que você vai encontrar. Então, se você chegar lá com a Bíblia, eu não debato o aborto com Bíblia nem com teologia. Eu combato o aborto com a ciência.
E ele não tem resposta. O homossexualismo é uma coisa. A mesma coisa. E eu recebi, eu não sei quantos processos, eu ainda respondo uns 5 ou 6 ainda, do movimento, do ativismo gay. Já perdeu algum processo? Hã? Perdeu algum? Pra eles eu não perdi nenhum até agora. Tem uns 5 ou 6 aí em curso, mas eu não perdi. Então, na vida, as pessoas querem usufruir sem pagar preço. Não existe isso. Até Jesus. Lucas 24, 26 diz assim: convinha que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. As pessoas querem glória sem padecimento. Então hoje, eu sei que eu não sou nada, eu entendi uma coisa. O dia que eu li na Bíblia, segundo Samuel 5,12, Davi dizendo assim: e depois de Davi ter se fortalecido no reino, entendeu Davi que o Senhor fortalecera o seu reino por causa do seu povo. Davi entendeu que ele foi grande e forte não por causa dele, mas por causa do povo de Israel. Então, eu não me vejo nisso tudo por causa de mim, não. Tem que ter alguém. Em mais de 60 milhões de pessoas, tem que ter alguns que representem isso. Mas nessa pegada, você já foi convidado para ser deputado, candidato, não sei o quê, governador, sei lá o quê, tudo mais? Deputado, senador, isso aí, mas eu não quero saber disso. Eu quero influenciar. Aí sim. Deus me chamou para influenciar. Presta alguém, Malafaia, por que você não se candidata a deputado, não sei o quê? Eu explico rapidamente para se entender. O que são partidos políticos? Partes da sociedade. Eu não sou de parte, eu sou do todo. Se eu for político, eu vou ser de uma parte, de um segmento. Vou perder minha voz no todo. Eu chego num Congresso Nacional, tudo que é deputado de tudo que é coisa vem falar comigo. Eu chego no Senado, tudo que é senador. Por quê? Eu não estou disputando com eles nenhum cargo, nem poder político com eles. Então, eu sou mais importante, Deus me fez entender isso, na influência do que em ser. Então eu falo com governadores, falo com o presidente da República, e não falo assim, senhor, excelência, eu falo de igual e o pau canta. Igual você é. E sou respeitado por bondade de Deus. E como que você lida com os haters? Amigo, porque assim, uma pessoa que chegou nesses números que você tem, então a pessoa ela é xingada, ela é ameaçada. Você já recebeu ameaça de morte e tudo mais? Quantas? De morte já? Quantas? não tem conta. De vez em quando minha esposa, eu dou uma gargalhada no meu escritório e diz: o que é que foi? Eu falei: eu tô lendo aqui o que uns panacas escreveram a meu respeito. Eu dou gargalhada, rapaz. Você tem que estar preparado emocionalmente, psicologicamente pro embate. Quem quer só elogio, não bote a cara. Porque na hora que você botar a cara pra fora, o pau vai comer. O pau vai cantar de invejoso, o pau vai cantar dos contrários ao que você crê e acredita. Então, você vai de todo lado e vai tomar pancada. Eu tomo pancada de irmãos e tomo pancada de ímpio. Então, alguma dói mais? Não dói, não. Você sabe que só o que pode, assim, de eu ficar chateado, eu tô preparado, Rapaz, eu tô casca grossa na brincadeira. Algumas que eu fico chateado é ver crente caluniar. Como é que esse irmão, que a Bíblia diz que tem a mente de Cristo, tem um discernimento espiritual, tá falando uma mentira, uma calúnia, comendo comida podre de ímpios plantado contra pastores e igrejas? É só isso que eu digo. Eu fico chateado, mas, ai meu Deus. Não fica baqueado, né? Deus me preparou psicologicamente, emocionalmente, fisicamente para isso. Na pandemia, pastor, como é que foi a liderança da igreja na pandemia? Porque eu me lembro que uma vez, o senhor fez lá no seu programa, você mostrou lá higiene e sanitizando lá e tal. Que a igreja sua estabilizou, cresceu, diminuiu? O que virou na pandemia? Irmão, quando você está preparado, pode vir a tempestade, pode vir o que for. Primeiro, como eu sempre fui antenado nas redes sociais, a minha igreja estava preparada, com transmissões por internet. Eu já vinha fazendo isso com excelência e com público grande, então não tivemos problema. Foi tipo online, né? Online. Ponto 2. O povo da minha igreja tem consciência do seu papel. Eu não preciso estar com a igreja aberta para o povo dar dízimo e oferta. Na pandemia,
eu tive o prazer e a honra, porque para mim isso foi um privilégio. Eu fui evangelista. Eu fui evangelista há 28 anos. Eu fui evangelista. Caramba. Eu banquei, eu não, a igreja que sou pastor, 26 evangelistas. 6 membros da minha igreja, 20 não membros da minha igreja, mas sabia que era gente de Deus. Eu banquei com um salário na pandemia? Durante 3 meses. Ajudando os caras pra continuar pregando, continuar levando. Não, continuar pregando não, porque não podia pregar a igreja tudo fechada, como é que eles iam viver? Bancando o cara pra ficar salário. Esperando em casa e tal, pra melhorar. Salário. 26 caras. Dando salário. E a igreja? Porque eu vejo que na pandemia vocês continuaram inaugurando igreja e tal. Então, não muda. Rapaz, quando você ensinar custa. Ensinar tempo. Mas vale a pena. Quando você ensina um povo, ele vai ter que praticar. Se ele aprendeu, ele vai praticar. Então, quando veio a pandemia, eu estava com o povo preparado para esse momento terrível que assolou o mundo, não só a nossa nação. E aí aconteceu uma coisa na pandemia. Quando eu comecei a ver prefeito mandar fechar a igreja, eu falei, se um prefeito hoje fecha uma igreja, amanhã ele pode fechar por qualquer motivo. Aí eu encarei. Nem prefeito, nem governador fecha a minha igreja. Nem presidente da república fecha a minha igreja. Eu lembro. Só fecha a minha igreja a ordem judicial. Eu provoquei. O que aconteceu? Porque fecharam algumas, né? Fecharam várias. Prefeito botou. Aqui ninguém toca. E vamos ver o que vai acontecer. Aí o Ministério Público, que nos ama muito, entrou com uma ação. Aí olha só o que aconteceu. Mas alegando o quê? Escuta. De que eu estava desobedecendo, babá. No estado do Rio de Janeiro, o que aconteceu? O caso caiu na mão de um juiz. O juiz disse assim: o culto é garantido pela Constituição. O Estado não tem que se meter no culto. Não tocou em nada. O Ministério Público ficou com raiva, foi para a segunda instância. Aí o desembargador, na segunda instância, o que ele fez? É isso que eu queria. Chegar lá em cima. Eu queria me respaldar. Não, mas lá, eu sei o que é que eu estou fazendo. O que o desembargador disse? Cultos online, igreja aberta para atendimento. Prefeitos fecharam a igreja 100%. Igrejas abertas para atendimento. Aí manteve. Desculpa que eu tô com um pouco de alergia. Aí manteve a igreja aberta de dia, o dia todo, de transmissão a igreja online. aberta o dia inteiro para atender gente. E é o que eu queria. Quer dizer, a justiça, prefeito não vai vir aqui dizer que vai fechar a igreja. Isso aconteceu no Rio, eu contribuí para isso acontecer aqui em São Paulo, em Santa Catarina. Onde eu tinha igreja e meti o pé. Eu falei, ninguém vai fechar minha igreja. Prefeito não fecha. E aí o senhor falou, vai ficar o dia inteiro lá, vai quem ficar, quiser ir lá, teve uma cidade, Lapa, no Paraná, que o prefeito entrou na igreja, meu pastor, eu falei, e orientei todo mundo, pega um celular e filma. Botou um obreiro, eu falei, bota ele aí na linha aí. Eu falei, você tem 1 minuto para sair daí de dentro. Você tá violando o lugar de culto, você pode ser prefeito do que você quiser. Aí dentro eu tô garantido, você põe o teu pé para fora. Que você vai arrumar a encrenca da tua vida. E você não tá falando com um pastor idiota. E botamos o cara pra fora. E o cara saiu, porque ele sabe, ele não sabia que ele não tava tratando com um bobo, com um boçal. Entendeu? Eu falei, aqui você não bota o pé. Aí o tribunal no Paraná fez a mesma coisa. Igreja aberta para atendimento, não para culto. Eu falei, é isso aqui que eu quero. Tá bom. Eu quero a garantia. Aí muito pastor, Malafaia, você é desobediente. Eu falei, deixa de ser trouxa, rapaz. O Estado não tem o poder sobre a igreja. Agora, eu tenho que obedecer a ordem judicial. Porque a ordem judicial você obedece, depois discute. Primeiro, se é uma Primeiro ordem... você obedece, depois discute. Então, eu queria um respaldo. Pra quê? Pra prefeito nem governador vir botar o dedo e fechar a igreja a seu bel prazer. Porque se fizessem isso nessa época... poderiam fazer a qualquer prefeito. Eu lembro daquele padre que tinha um padre, lembra, que tava lá, o cara chegou lá mandando fechar, tinha acho que 4, 5 pessoas na missa. Teve pastor que a polícia entrou, eu falei, tinha que fazer comigo. Tinha que fazer comigo, porque se policial entra na igreja para interromper um culto, eu anoto o nome de todos eles e entro com um processo por violação da Constituição. Que conversa é essa, rapaz? Então, nós precisamos entender uma coisa, meu irmão.
Quando Deus, escute isso aqui, povo de Deus. Quando Deus levou o povo para ficar cativo 70 anos na Babilônia, preste atenção a isso e você confere lá. Jeremias capítulo 29. 8 instruções que Deus deu ao povo que ia ficar 70 anos numa terra estranha. 6 instruções exclusivamente social. Uma instrução social e espiritual. E uma instrução espiritual. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração e serei achados de vós. Essa aqui é a única instrução espiritual. As outras: cresçam, multipliquem, produzam, comam, criem filhos, construam casas, tudo questão social. Irmão, Deus trata o ser humano como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Como o senhor vê hoje, a gente já está indo para os minutos finais, mas como o senhor vê hoje a política brasileira? O senhor acha que a esquerda volta? Tem capilaridade? Isso vai ser uma guerra. A minha oração é que o povo de Deus tenha discernimento. Em primeiro lugar. Porque nós não estamos, gente, numa questão de paixão política, como o futebol. É uma questão ideológica. Essa gente odeia nossos princípios. Qual é o paradigma, o modelo, o padrão do mundo ocidental? É o modelo judaico-cristão. O que a esquerda quer mudar? Para um modelo ateísta humanista. Eles descobriram, é o chamado marxismo cultural, que não adiantava usar a bala e a arma para conquistar as nações. Nós vamos conquistar pela cultura. Qual é o último reduto de autoridade? A família. Vamos destroçar a família para fazer uma sociedade de informes controlada por uma elite política. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O nosso povo não tem ideia do que é a esquerda. Eu não estou falando nem da corrupção. A maior. Não é a maior, mas não. Os governos mais corruptos da história do Brasil. Os governos, olha a minha palavra, governos, Lula e Dilma. Mais corruptos da história do Brasil e dos mais corruptos do mundo. Então decida. Se você acha que uma pessoa pode entrar na tua casa e te roubar, ou se alguém pode roubar o teu celular, se você acha que isso é normal, então vote naqueles que fizeram o maior esquema de corrupção do país. Vamos deixar de lorota. Quer dizer que porque alguém te beneficia pode roubar? Eu tenho muita pena do nosso povo. Não é uma questão de paixão política. É uma questão ideológica contra nossos princípios e valores. E, pastor, o senhor acha que da parte do pastor Silas Malafaia surge aí algum tipo de projeto para alcançar outros pastores que também queiram ter algum, sei lá, querer desenvolver melhor a sua liderança, eu acho, sua compreensão, inclusive, de tudo isso que a gente está falando aqui? Eu tô me preparando, porque não é uma coisa fácil, tá? Eu quero passar um pouquinho daquilo que eu recebi. Essa é a nossa grandeza. Sucessão geracional. Ajudar outros da sua geração. Então, nós vamos lançar um curso, como influenciar e liderar pessoas. Legal. Sabe? Que vale para qualquer pessoa. E eu provo, escuta você que está aí me ouvindo, eu provo na Bíblia que todo ser humano foi chamado para liderar. A dona de casa, o operário, você vai entender isso porque as pessoas pensam que líder é o pastor, é o diretor de uma empresa, é o presidente, é o governador. Deus chamou todo ser humano para liderar uma área da vida e eu provo isso na Bíblia. Então, o que eu quero dar não é só para pastor. Então, você vai, vamos lá, 40 anos de experiência aí, apanhando e tal, Isso. aprendendo e tal. Apanhando e errando. Errando também. E acertando, certo? Para ajudar outros a não errar onde eu errei. Fala um erro aí que o senhor falou assim, mesmo, eu acho que nisso aqui eu acho que eu errei. Viver no risco o tempo todo. Ninguém pode viver no risco o tempo todo. Você já viveu? Eu vivi no risco durante muito tempo. O que é viver no risco? Viver no risco é você viver no limite. Limite financeiro,
de tudo, fazendo. Você vende o almoço para comprar a janta. Né? Então, você pode correr risco. Porque nenhum homem na história que conquistou coisas grandes não correu risco. Você só não pode correr risco o tempo todo. Porque você fica numa área vulnerável para você ser destruído. E não é Deus e nem o diabo, é você. Então, se eu dissesse, o que é que você fez que você não faria? Viver no risco o tempo todo. O que é que você fez que você não faria? Tem mais. Não, mas só não. Submeter a minha esposa a uma pressão psicológica e emocional o tempo todo. Eu é que estava envolvido, não ela. Então o rescaldo do pau, da pancada, caia sobre ela. Então, por viver uma pressão emocional por um monte de coisa financeira, ministerial, de tudo. Política também. Tudo. Tal. A minha esposa, eu não faria. Hoje você preserva ela, então, nesse... Eu tenho pena de uma pessoa que depois que passa um tempo de experiência na vida, diz assim, se eu começasse de novo, eu faria tudo da mesma forma. Isso é um tolo. Isso é um ignorante. Eu fiz porque não tinha experiência. Como é que eu posso fazer algo de novo daquilo que eu errei? Por falta de experiência, por precipitação, por falta de conhecimento. Então eu não sou tolo. Então eu acho que eu posso ajudar muita gente a não cair nos erros que eu caí. Essa que é a grandeza do ser humano. O teu aprendizado para ajudar outros a não errarem. Legal. E deixar aqui o Crescendo na Fé, a Rádio Musical FM também aqui de porta aberta, cara. Quando chegar a hora de falar desse curso, tamo junto aqui. Tamo aí. Pra gente, na bênção. Pra gente anunciar. Pastor, quero te agradecer muito. Vai estar pregando por São Paulo hoje, não vai? Hoje eu tô pregando na Lagoinha, aqui do Pacaembu. Lagoinha do Pacaembu. Pacaembu. Eu vou pregar hoje. Aí tô indo embora, vou pra posse do André Mendonça amanhã. É amanhã, né? É amanhã. E depois eu vou pregar num grande evento da Quadrangular em Belém, um evento gigante em estádio, e aí volto pra igreja domingo. Então você prega hoje aqui na Lagoinha, amanhã em Brasília. Amanhã eu tô em Brasília, na posse do André. E sexta e sábado eu tô em Belém, domingo eu tô na igreja que eu sou pastor do Rio de Janeiro. Maravilha. O pau vai cantar e continua aí. Maravilha. Pastor, quero te agradecer, obrigado, e quando chegar a hora de lançar esse curso, as portas são abertas aqui. Muito obrigado, Deus abençoe você, guarde você, tua casa, tua família, que você seja instrumento nas mãos de Deus para abençoar pessoas, porque o ser humano só encontra um lugar de satisfação quando ele satisfaz outras pessoas.